Bem-vindo à nossa exploração aprofundada das políticas tarifárias americanas, uma jornada que abrange mais de um século e aborda alguns dos momentos mais significativos da história econômica dos Estados Unidos. Hoje, vamos falar sobre duas legislações marcantes: o Ato Tarifário McKinley, de 1890, e o Ato Tarifário Sowat-Ley, de 1930. Embora essas políticas tenham sido concebidas para proteger os interesses americanos em diferentes épocas, elas nos oferecem lições importantes sobre como as tarifas podem tanto estimular a indústria doméstica quanto gerar desafios inesperados no cenário global. Vamos começar nossa história no final do século XIX. Nas décadas seguintes à Guerra Civil, os Estados Unidos estavam em reconstrução e se industrializando rapidamente. As tarifas desempenhavam há muito tempo dois papéis fundamentais. Por um lado, elas forneciam uma fonte vital de receita para o governo federal em uma época em que os impostos sobre a renda eram inexistentes ou pouco utilizados. Por outro lado, ajudavam a proteger indústrias domésticas jovens da concorrência avassaladora de fabricantes europeus já estabelecidos. Esse papel duplo das tarifas gerar fundos para o governo enquanto protegiam os produtores americanos tornou-se um alicerce da política econômica dos Estados Unidos. Naquela época, um espírito de otimismo e autossuficiência permeava a nação. Políticos e líderes empresariais acreditavam que proteger as indústrias locais com tarifas de importação mais altas permitiria que elas crescessem o suficiente para, eventualmente, competir em um cenário global. Nesse contexto, nasceu o Ato Tarifário McKinley. Nomeado em homenagem ao congressista William M. McKinley, que mais tarde se tornaria presidente, essa lei aumentou dramaticamente as tarifas sobre uma ampla gama de bens importados, incluindo chapas de estanho, lã e aço. A tarifa média sobre muitos produtos saltou de aproximadamente 38 para quase 50. O objetivo era claro: ao aumentar o custo dos produtos estrangeiros, os fabricantes americanos teriam a chance de expandir, inovar, por fim, ajudar a nação a alcançar maior independência econômica. Esse novo sistema tarifário também teve implicações fiscais importantes. Com a nação ainda aderindo ao padrão ouro, manter a confiança no orçamento federal e na moeda era crucial. A receita gerada por essas tarifas não apenas ajudou a estabilizar a economia, mas também financiou projetos de infraestrutura essenciais, como estradas e pontes, que, por sua vez, impulsionaram o desenvolvimento industrial. À medida que as fábricas aumentavam a produção, especialmente nos setores de aço e têxteis, o Ato McKinley parecia ser um sucesso retumbante para os industriais e muitos trabalhadores urbanos. Contudo, como sabemos, toda política traz contrapartidas. Os preços mais altos resultantes de tarifas pesadas significavam que bens de consumo cotidianos como roupas, produtos domésticos e itens básicos se tornavam mais caros. Isso afetava especialmente as famílias de baixa renda e os agricultores. Além disso, os governos estrangeiros não eram espectadores passivos. Nações europeias, cujas exportações estavam agora em desvantagem, responderam com suas próprias tarifas retaliatórias sobre produtos americanos, afetando notavelmente as exportações agrícolas do Meio-Oeste. A reação destacou um ponto crítico: embora proteger a indústria doméstica fosse essencial, isso também corria o risco de desencadear ciclos de medidas retaliatórias que poderiam, em última análise, perturbar o comércio global. Vamos fazer uma pausa para considerar um exemplo moderno que ecoa esses debates históricos. Em 3 de março de 2025, o presidente Trump reinstaurou tarifas sobre importações da China, Canadá e México. Além disso, há indicações de que, em abril, um conjunto mais amplo de tarifas pode ser aplicado, potencialmente ampliando as medidas protecionistas para importações de países ao redor do mundo. Aqueles que apoiam essas políticas as veem como essenciais para proteger indústrias domésticas críticas e fortalecer a segurança nacional, enquanto os críticos argumentam que tais tarifas funcionam como impostos ocultos, aumentando os preços para os consumidores e provocando possíveis ações retaliatórias de parceiros comerciais.
Esses argumentos contemporâneos têm um tom familiar, remetem às discussões acaloradas que cercaram as políticas tarifárias há mais de um século. Para compreender plenamente por que as políticas tarifárias continuam a gerar debates tão intensos, é útil examinar como as tarifas evoluíram como uma característica central da política econômica dos Estados Unidos. Nos primeiros anos da República, as tarifas não eram apenas uma fonte de receita para o governo, elas também serviam como um escudo para indústrias americanas em formação. A ideia era dar aos produtores domésticos o tempo e o espaço necessários para crescer sem serem imediatamente superados por empresas estrangeiras mais estabelecidas. Com a nação em transição de uma sociedade predominantemente agrária para uma potência industrial, as tarifas tornaram-se uma ferramenta crucial para incentivar o desenvolvimento da manufatura e da tecnologia domésticas. Após a Guerra Civil, os Estados Unidos passaram por um período de rápida expansão industrial. Fábricas surgiram por todo o país, aproveitando novas tecnologias e métodos inovadores de produção. Ferrovias também estavam sendo construídas em um ritmo sem precedentes, ligando áreas remotas a centros urbanos em crescimento e abrindo novos mercados para bens manufaturados. Nesse ambiente, a necessidade de mercados domésticos era mais urgente do que nunca. As tarifas garantiam que os produtos americanos tivessem uma chance contra importações mais baratas, embora isso significasse que os consumidores tinham que pagar mais por muitos bens. Os defensores das políticas protecionistas argumentavam que era essencial nutrir as indústrias domésticas para o crescimento nacional a longo prazo. Eles acreditavam que, com o apoio adequado, os fabricantes americanos poderiam, eventualmente, competir em pé de igualdade com as empresas europeias. Esse sentimento era especialmente forte em regiões industriais, onde tarifas mais altas eram vistas como uma forma de criar empregos e estimular economias locais. Por outro lado, áreas agrícolas e regiões dependentes do comércio internacional eram menos entusiásticas. Os agricultores, que dependiam da exportação de seus produtos, encontravam-se em uma situação difícil quando as tarifas retaliatórias da Europa reduziam a demanda por produtos americanos. A tensão resultante entre interesses industriais e agrícolas estabeleceu o palco para muitos dos debates que moldariam a política tarifária dos Estados Unidos por gerações. Quando as nações europeias retaliaram com suas próprias tarifas, especialmente focando nas exportações agrícolas, a economia rural americana sofreu profundamente. Os agricultores, que esperavam se beneficiar de um mercado interno mais robusto, de repente se viram enfrentando oportunidades reduzidas no exterior. Esses resultados conflitantes destacaram a complexidade das políticas tarifárias, embora pudessem estimular o crescimento industrial e fornecer receita essencial ao governo. Também corriam o risco de criar desequilíbrios econômicos que se espalhavam por diferentes setores da sociedade. Relatos históricos deste período oferecem uma visão clara sobre os impactos reais da tarifa McKinley. Por exemplo, fabricantes de chapas de estanho, que anteriormente lutavam para competir com importações britânicas mais baratas, encontraram novas oportunidades sob a proteção da tarifa. Conforme essas empresas cresciam, elas conseguiam contratos lucrativos com o governo e investiam em tecnologias avançadas. Em muitos municípios, a receita aumentada oriunda das tarifas financiava projetos de obras públicas, como a construção de pontes e edifícios públicos, impulsionando ainda mais as economias locais. No entanto, esses avanços positivos coexistiam com o crescente descontentamento entre agricultores e consumidores, que enfrentavam preços mais altos e acesso reduzido aos mercados estrangeiros. Essa divergência de experiências destaca a tensão inerente às políticas tarifárias. À mesma medida que pode impulsionar o progresso industrial, também pode gerar dificuldades em outros setores da economia. À medida que avançamos no tempo, o foco das políticas tarifárias americanas mudou drasticamente com o início da Grande Depressão. No final da década de 1920, os Estados Unidos enfrentavam desafios econômicos sem precedentes. O desemprego estava em alta, a deflação era desenfreada e os mercados financeiros estavam em colapso. Nesse contexto desesperador,
Muitos formuladores de políticas acreditavam que uma abordagem protecionista radical poderia oferecer uma solução rápida para os problemas do país. Essa crença preparou o terreno para a tarifa SOAT-Avley de 1930. Patrocinada pelo senador Reed Soat, de Utah, e pelo representante Willis Avley, de Oregon, a SOAT-Avley foi introduzida como uma resposta às condições econômicas graves após o crash da Bolsa de Valores de 1929. A ideia por trás da legislação era proteger empregos e indústrias americanas, tornando os produtos importados tão caros que os consumidores seriam obrigados a comprar produtos nacionais. Os defensores argumentavam que essa estratégia ajudaria a estabilizar a economia ao reduzir a competição estrangeira e manter o dinheiro circulando dentro das fronteiras americanas. No entanto, a escala e o momento da tarifa SOAT-Avley acabaram sendo sua ruína. Diferente da abordagem mais direcionada da tarifa McKinley, a SOAT-Avley lançou uma rede extremamente ampla. Mais de 20 mil bens importados foram afetados pela lei, e as tarifas sobre muitos produtos foram aumentadas para uma média de 53. Embora a intenção fosse proteger a agricultura e a manufatura americana, as consequências foram severas e abrangentes. Quase imediatamente após sua promulgação, em junho de 1930, outros países começaram a reagir. Principais parceiros comerciais, como Canadá, França, Alemanha e mais de 25 outras nações, impuseram suas próprias tarifas sobre produtos americanos em retaliação. Essa onda de protecionismo levou a um colapso dramático no comércio global. Entre 1929 e 1933, as importações dos Estados Unidos caíram cerca de 66%, enquanto as exportações sofreram uma queda igualmente acentuada. A natureza interconectada do comércio global significava que, à medida que os países estrangeiros restringiam suas importações dos Estados Unidos, os fabricantes americanos encontravam cada vez mais dificuldades para vender seus produtos no exterior. Fábricas que antes prosperavam com exportações foram forçadas a reduzir a produção, resultando em demissões em massa e uma redução ainda maior no consumo. Para os consumidores americanos, o impacto foi imediato e doloroso. Em um momento em que os salários estavam caindo e o desemprego aumentando, o custo mais alto dos bens importados adicionou uma camada extra de pressão financeira. As medidas protecionistas destinadas a proteger as indústrias domésticas acabaram criando um ciclo vicioso conforme o comércio global encolhia. As indústrias sofriam, levando a mais perdas de empregos e menor poder de compra. Isso, por sua vez, aprofundou a depressão econômica, tornando a recuperação ainda mais difícil. Politicamente, as consequências da tarifa SOAT-Avley foram igualmente significativas. A lei, que havia sido defendida por membros do Partido Republicano, tornou-se um grande ponto de discórdia nas eleições de 1932. Eleitores, desiludidos com as condições econômicas em deterioração, colocaram grande parte da culpa na administração responsável por implementar uma medida protecionista tão abrangente. Tanto o senador Soat quanto o representante Avley perderam suas campanhas de reeleição, e o cenário político mudou drasticamente com a ascensão de Franklin D. Roosevelt ao poder. As reformas do New Deal que se seguiram, que enfatizavam a intervenção governamental e uma abordagem mais cooperativa ao comércio internacional, marcaram uma clara ruptura com as políticas rígidas da era anterior. As lições de SOAT-Avley não foram esquecidas pelos formuladores de políticas. Nos anos que se seguiram à Grande Depressão, houve um reconhecimento crescente de que o protecionismo extremo poderia ter consequências desastrosas. Essa percepção impulsionou o desenvolvimento de novas abordagens para as políticas comerciais. O Reciprocal Trade Agreements Act de 1934, por exemplo, deu ao Poder Executivo a capacidade de negociar reduções tarifárias com outros países. Com o tempo, os Estados Unidos emergiram como um dos principais defensores de barreiras comerciais mais baixas e desempenharam um papel fundamental na criação de instituições internacionais, como o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio GATT, posteriormente, a Organização Mundial do Comércio OMC.
Essas mudanças nas políticas foram motivadas pelas lições duramente aprendidas do passado. Tarifas altas e unilaterais poderiam oferecer alívio de curto prazo para alguns setores, mas também poderiam desencadear uma reação em cadeia de medidas retaliatórias que prejudicariam a economia global. Do outro lado do debate, os críticos alertam que essas novas tarifas funcionam como uma espécie de imposto oculto. Eles argumentam que, ao aumentar o custo dos produtos importados, as tarifas acabam elevando os preços para os consumidores, reduzindo as oportunidades de exportação para as empresas americanas, se correndo o risco de provocar ações retaliatórias de outros países. Isso pode levar a uma situação muito semelhante à vivenciada após o SWOT Valley, quando o aumento das barreiras comerciais resultou em uma contração severa no comércio global. Os paralelos entre passado e presente servem como um lembrete de que, embora o cenário econômico tenha mudado drasticamente ao longo do último século, os desafios e compensações fundamentais associados às políticas tarifárias permanecem notavelmente consistentes. Conforme formuladores de políticas e economistas discutem os méritos das tarifas contemporâneas, muitos enfatizam que essas medidas devem ser tanto temporárias quanto cuidadosamente direcionadas. A ideia é que, se usadas de forma criteriosa, as tarifas podem oferecer um impulso de curto prazo a setores específicos, enquanto dão tempo para que os produtores domésticos se tornem mais competitivos. Contudo, se essas tarifas permanecerem em vigor por muito tempo ou forem aplicadas de forma muito ampla, elas correm o risco de criar ineficiências de longo prazo e desencadear medidas retaliatórias que podem prejudicar a economia como um todo. Essa abordagem equilibrada, na qual medidas de proteção são acompanhadas por metas claras para sua remoção, busca capturar os benefícios do protecionismo sem sofrer os contratempos que a história demonstrou tão claramente. Uma das principais lições da nossa exploração sobre as tarifas McKinley e SWOT Valley é a importância do contexto. Durante a era pós-guerra civil, quando os Estados Unidos estavam se industrializando rapidamente, a tarifa McKinley desempenhou um papel crucial no estímulo a indústrias emergentes e na geração de receita essencial para o governo. Em contraste, a tarifa SWOT Valley foi implementada em um momento em que a economia global já estava à beira do colapso, e suas medidas abrangentes apenas aceleraram a espiral descendente. Esse contraste ilustra que a eficácia das políticas tarifárias não é determinada apenas pelas medidas em si, mas também pelo ambiente econômico, político e global em que são aplicadas. Os formuladores de políticas modernos estão bem cientes dessas lições históricas. No mundo interconectado de hoje, onde as cadeias de suprimentos abrangem continentes e o comércio internacional é mais crucial do que nunca, há um consenso crescente de que tarifas unilaterais e elevadas podem ter consequências não intencionais e de grande alcance. Muitos especialistas defendem uma estratégia mais sofisticada, que enfatize o engajamento multilateral e os esforços coordenados através de organizações internacionais como a OMC. Ao trabalhar junto com outras nações, os governos podem abordar questões como práticas comerciais desleais, sem desencadear ciclos de retaliação que marcaram a era SWOT Valley. Outra lição importante da nossa jornada histórica é a necessidade de avaliar cuidadosamente o impacto das tarifas em diferentes segmentos da economia. Embora as tarifas possam oferecer suporte essencial para determinadas indústrias domésticas, elas também podem levar a preços mais altos para os consumidores e reduzir as oportunidades de mercado para exportadores. Por exemplo, na era McKinley, regiões industriais se beneficiaram da criação de empregos e do aumento de investimentos, enquanto comunidades agrícolas enfrentaram mercados de exportação reduzidos e custos mais altos para os consumidores. Nos tempos modernos, tensões semelhantes existem entre centros industriais urbanos e áreas rurais que dependem do comércio internacional. Os formuladores de políticas devem navegar por esses interesses conflitantes com uma compreensão clara tanto dos benefícios de curto prazo quanto dos riscos de longo prazo associados às medidas protecionistas. Ao refletirmos sobre a experiência americana com tarifas desde o otimismo da expansão industrial pós-guerra civil, passando pelas duras lições da Grande Depressão,
Até os debates contemporâneos sobre políticas comerciais modernas torna-se evidente que não existe uma solução única para todos os casos. Em vez disso, uma política tarifária bem-sucedida exige um ato de equilíbrio cuidadoso. Medidas de proteção devem ser aplicadas com precisão, garantindo que apoiem as indústrias domésticas sem desencadear consequências adversas para consumidores, parceiros internacionais ou a economia em geral. De muitas maneiras, o debate sobre tarifas reflete uma tensão mais ampla na política americana entre o desejo de autossuficiência econômica e os benefícios da cooperação global. As tarifas McKinley e Suotavley representam diferentes respostas a essa tensão, uma oferecendo suporte direcionado durante um período de crescimento e a outra, um exemplo de como o protecionismo amplo e descalibrado pode sair do controle. Os debates atuais sobre tarifas, como os relacionados às medidas de 2025, mostram que essa discussão está longe de ser resolvida. Com cadeias de suprimentos globais mais complexas do que nunca e mercados internacionais profundamente interligados, os riscos são maiores, e as consequências de erros podem ser ainda mais graves. Em última análise, a história da política tarifária americana é uma história de adaptação e aprendizado. Cada era apresenta seu próprio conjunto de desafios, e as respostas políticas devem evoluir de acordo. As experiências históricas das tarifas McKinley e Suotavley nos lembram que, embora as tarifas possam oferecer um escudo temporário para indústrias domésticas, elas também têm o potencial de desestabilizar a economia mais ampla se aplicadas de forma muito ampla ou mantidas por muito tempo. No cenário econômico dinâmico de hoje, onde mudanças tecnológicas rápidas e interdependência global definem o mercado, os formuladores de políticas devem se basear nessas lições para desenvolver estratégias que sejam ao mesmo tempo eficazes e sustentáveis. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal